Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Pedro Dias, diretor de conteúdo da Clube Mídia. Sei que vocês não estão acostumados comigo na frente da câmera, meu lugar tem sido atrás dela nos últimos 15 anos da minha vida, mas eu estou aqui para bater um papo com vocês e trazer algumas dicas sobre como se filmar melhor, como aparecer melhor no vídeo, como você pode explorar melhor seu equipamento, como você deve aparecer nas videoconferências do seu trabalho, enfim, tudo aquilo que vai agregar mais para passar mensagem para quem está do outro lado. Todos estamos confinados em casa, algumas reuniões de trabalho têm sido feitas de casa, algumas pessoas geram conteúdo de casa e podem melhorar a qualidade, e outras muitas vezes não geram porque tem um certo acanho em relação ao equipamento que tem e as limitações que tem. Eu acredito que nesse momento o mais importante é você manter a relação com o público, com o cliente, e em muitos dos casos a gente não tem mais essa possibilidade, já que a gente não pode fisicamente estar presente. Eu entendo que alguns de vocês têm um trabalho muito personalizado e que muitas vezes depende da presença física no espaço junto com outras pessoas para executar, mas, acima de tudo, nesse momento, é importante entender que a gente não tem mais a experiência física com o cliente ou com o público que te ouve. Então, o vídeo ele traz de volta esse recurso de você se comunicar, de você se juntar, de você se unir, de você, muitas vezes, levar aquilo que você não pode mais oferecer à pessoa nesse momento. Seja em forma de dica, em forma de informação, em forma de consultoria. Então, se você corta cabelo, você pode dar uma dica sobre corte de cabelo. Se você faz barba, você pode dar uma dica sobre como fazer a barba em casa. Se você trabalha com maquiagem, você pode dar uma dica de como a pessoa pode se automaquiar. Enfim, eu trabalho com vídeo e vou trazer um pouquinho para vocês algumas dicas de como se filmar melhor. E vou junto com vocês explorar os melhores recursos que cada equipamento tem. A ideia não é debater sobre qual é o melhor equipamento, mas sim ajudar vocês a explorar ao máximo os equipamentos e os recursos que vocês têm em casa. Seja celular, seja o notebook, o iPad, enfim, o que for. Tanto para você produzir conteúdo, como também para você aparecer melhor nas videoconferências, nas videochamadas no seu trabalho. Então, eu quero que a gente parta para o básico e comece pelos celulares que a gente tem em casa, porque eles têm recursos infinitos, qualidade absurda, então eles vão com certeza entregar a qualidade que a gente precisa para a internet e para comunicar a ideia que a gente precisa. Celular é bom? É. Celular é melhor do que câmera profissional? Não, ou talvez, depende de como a gente usa ele. Muitas vezes as pessoas não geram boas imagens com o celular pela falta de uso de alguns recursos que são muito básicos, como a luz natural, o microfone ideal, o lugar ideal, a escolha da roupa, do posicionamento, do enquadramento. Então, com esses recursos, a gente consegue aproximar a qualidade e a filmagem feita por um celular com a qualidade de uma imagem feita por uma câmera profissional. Claro que existe uma série de limitações. Esse fundo desfocado que você está vendo aqui, a gente não consegue chegar nele com o celular no modo de vídeo por conta do tamanho do sensor, mas isso a gente vai falar um pouquinho mais à frente, então vamos focar agora no básico. Então, dica número 1, antes de apertar o REC, é importante que você entenda bem o assunto que você vai falar, a abordagem que você quer dar e como você quer comunicar. O roteiro ele te ajuda muito a estabelecer os pontos que você tem que falar e ele dá uma ancorada, mesmo que você separe por tópicos, nos temas que você vai abordar e que tipo de mensagem sobre eles você vai passar para quem está te assistindo. Isso serve tanto para um vídeo gravado, como também para uma videoconferência, onde você vai falar com uma série de pessoas e você tem que ter ali uma pauta, né, de temas que você vai abordar junto com elas. Isso vai te dar mais segurança. Ferramentas ideais para escrever um roteiro, existe uma infinidade delas profissionais, mas você pode partir para o bloco de notas, para um Word, para o seu caderno, para um papel, enfim, qualquer uma delas serve contanto que te atenda. Dica número 2, escolha com muito carinho o lugar que você vai gravar. É importante que você faça bom uso da luz natural, que é um baita aliado para uma imagem clara e nítida, e também um ambiente que você tenha controle de ruídos externos, que muitas vezes atrapalham a pessoa que está assistindo do outro lado a prestar atenção no que você está falando e com certeza torna um vídeo muito menos interessante. Como vocês podem ver, eu estou na minha varanda aqui, ela oferece uma boa luminosidade natural e também permite que eu tenha um pouco de controle do som, tanto num celular ou no microfone de celular, eu vou conseguir uma boa qualidade de som, porque aqui eu sei que eu tenho controle, não existe muito eco, não existe muito som externo, então assim existe a possibilidade de entregar um som melhor para o vídeo. A questão de luz aqui, ela é bem difusa, né? Ela não vem uma luz dura, então eu não tenho sombras no meu olho, no meu rosto, sombras que marquem muito. Tanto para vídeos gravados de câmera, de celular ou uma videoconferência, geralmente eu opto por estar aqui, porque com a luz natural todo mundo acaba imprimindo melhor, ou seja, isso agrada os olhos das pessoas e faz com que elas te assistam com mais atenção, prestem mais atenção em você. Dica número 3, entenda muito bem os recursos que o aparelho que você tem em mãos oferece. Procure não se apegar nas limitações que eles têm,
mas no que eles entregam de bom. Hoje em dia, boa parte dos celulares entregam qualidade muito superior, sejam o iOS ou o Android, e eu vou mostrar para vocês aqui na prática como uma imagem feita pelo celular, bem pensada, com uso de luz natural e com bom ângulo e enquadramento, não faz tanta diferença assim para uma imagem de câmera profissional. Então, a minha sugestão para vocês é que vocês entrem na internet ou vejam mesmo diretamente no aparelho qual é o máximo de resolução que ele pode oferecer. Boa parte dos aparelhos de 4 anos para cá já fazem imagem em 4K. Então, se você puder fazer em 4K, faça. Se o limite dele for Full HD, também está ótimo. Também é a resolução que roda em boa parte das televisões. Bom, pessoal, no caso do iPhone, esse processo é muito simples. Basta que você clique no aplicativo da própria câmera, o aplicativo nativo do iPhone, e nele você consegue selecionar aqui em cima a opção de resolução e ao lado a opção de frames por segundo, que é uma taxa que dá uma imagem mais suave ou uma imagem realmente com muito mais qualidade, mais nitidez. Se você for filmar uma coisa com movimento, eu sugiro que você use na taxa de frame rate 60, mas se você for gravar você falando, uma entrevista, algo do tipo, tanto a resolução 24 quadros por segundo ou 30 quadros por segundo vai te atender muito bem. Já no lado esquerdo aqui, onde está vendo 4K, que é a resolução do vídeo, eu recomendo que vocês sempre filmem em 4K se vocês puderem, porque isso te dá várias possibilidades depois na pós-produção. Então é um recurso super interessante. Eu vou filmar um trechinho aqui, que depois isso aqui a gente coloca na imagem aqui no cantinho, e vocês vão conseguir ter uma ideia das possibilidades e da qualidade dessa imagem, entendeu, pessoal? Outro recurso muito interessante no iPhone, que é nativo também, é o fato de você poder clicar na imagem e aumentar a luminosidade dela, o que fica estourado aqui nesse caso, ou também diminuir, de acordo com aquilo que você quer, com aquilo que você acha que fica bonito para o vídeo, entendeu? No caso do Samsung, a gente pode vir aqui no mesmo lugar, no aplicativo de câmera. Tô com a câmera virada para mim aqui, enquanto eu tô falando com vocês. E ele tem uma espécie de controle um pouco maior. Você já consegue vir direto no tamanho do vídeo e tomar a decisão de que tipo de imagem você quer gravar. Uma coisa que é interessante em alguns celulares é que dependendo do tipo de câmera que você estiver usando, aqui no caso estou usando a câmera traseira dele, tá apontando lá para trás, ele vai me entregar aqui algumas possibilidades de vídeo muito interessantes, ou seja, 4K, Full HD 30 quadros, 1:1, que é um formato que funciona bem para Instagram, VGA, que é um formato super pequeno, não recomendo que ninguém grave. Mas o que eu quero que vocês prestem atenção nesse caso é nesse formato aqui de cima, UHD, que seria Ultra HD, 4K basicamente, pela resolução que seria 3840 por 2160. Esse formato aqui de cima, que é o 4K, ele só é possível na câmera traseira, né? Câmera que a gente costuma filmar as outras pessoas. Olha só que interessante. Esse formato aqui ele some quando eu volto para a câmera frontal. Se eu virar para a câmera frontal e acessar de novo essa engrenagem, ele vai me entregar menos opções de filmagem. Isso acontece porque, por mais moderno que seja o celular, a câmera frontal ela sempre vai ser inferior à câmera traseira. Então, eu reforço mais uma vez com vocês a recomendação de tentar sempre usar a câmera traseira para se filmar. Nesse caso, se eu fosse me filmar, eu colocaria o celular, iria ajustar o enquadramento e viria com certeza direto para essa resolução de cima aqui, que é o HD, que é o 4K, 3840 por 2160. É uma resolução muito boa e te entrega resultado profissional. Dica número 4, aconteça o que acontecer, limpe a lente do celular, limpa a lente da câmera, limpa a lente do computador, do iPad, do que for. Antes de gravar, limpa a lente. Vai bater foto? Limpa a lente. Gente, limpa a lente. Isso faz muita diferença. Dica número 5, pessoal. Faça bom uso da luz natural. Escolha um lugar que tenha uma janela favorável, um lugar que entregue uma luz difusa, não uma luz do sol direta, e nem um ambiente escuro, porque também vai gerar uma imagem com muito ruído, que é bem comum de você ver em imagem de celular. Então escolha um lugar que tenha uma boa entrada de luz e o principal, se posicione a favor da luz. Eu vou mostrar aqui na prática a diferença que faz uma imagem a favor da luz, ou seja, uma imagem que eu estou usando a luz externa, e uma imagem contra, que é uma imagem que vai me colocar num ambiente com fundo muito claro, e aqui eu vou estar mais escuro. Então isso também não é muito desejável. Aqui é um celular que na verdade equilibra um pouco isso, mas para algumas câmeras você vai ficar muito escuro. Dica número 6, pessoal, câmera frontal no modo selfie ou câmera traseira.
Bom, a realidade é só uma, a câmera de trás sempre vai te entregar uma qualidade superior. Eu sei que é difícil porque muitas vezes a gente quer se ver, mas se ver no celular também tem um outro ponto negativo, que muitas vezes quando você está se gravando num modo selfie, você tende a olhar para você mesmo e não para a câmera, ou seja, você acaba não conseguindo dialogar com a pessoa que está do outro lado. Então quando você opta por gravar com a câmera traseira do celular, você consegue fixar melhor o olho na lente, falar melhor com a pessoa que está do outro lado, e até se você tiver um pouco de dificuldade com isso, você pode colocar alguma marcação, algum adesivo, alguma coisa que faça com que você olhe diretamente com ele para te dar um pouco mais de facilidade para falar para a câmera. Isso é algo que ajuda, isso é algo que vai te entregar uma qualidade superior de filmagem e vai te garantir que você não fique olhando para você mesmo ou para algum outro ponto da tela e desviando o olhar da lente. Pode parecer que a distância é muito pequena, mas na prática, quando forem assistir o teu vídeo, vai ser muito grande. Isso daí vai incomodar um pouquinho quem está do outro lado. Dica número 7, fixação do equipamento. Existem várias formas de fixar equipamento, não existe regra sobre fixação de equipamento. Provavelmente vocês conhecem a mais famosa de todas, que é o tripé. Todo mundo já deve ter operado um em algum momento da vida. Mas eu trago outras duas que funcionam muito bem. Um é o suporte de livro empilhado, que você coloca alguns livros e um por trás e você consegue angular o celular de acordo com o que você precisa. E no caso mais artesanal, existe o truque do copo cortado, que você faz um corte ali em formato de U nele e você consegue passar o celular atravessado. Eu vou mostrar para vocês também como é que se faz essa. Essa é mais artesanal, mas também é super simples. Um copo descartável e uma tesoura resolvem. Quanto mais firme o copo, quanto mais duro o copo, melhor. Esse caso aqui é um copo de plástico bem mole. Então você pode fazer isso 2 vezes, sobrepor eles, entendeu? Assim você fica com o copo de alguma maneira reforçado e aí vocês conseguem ter uma ideia de que ela super funciona, o celular tá fixo, tá estável e eu tô com a mão livre. Aí basta você ter a consciência de não ficar olhando para você mesmo, olhar diretamente para a câmera e você consegue falar com as pessoas próximo dela, com uma boa luz, sem precisar da ajuda de ninguém, o que é mais importante nesses casos, para quem filma em casa, acaba ficando na dependência de pessoas e atrasando e adiando a gravação. Dica número 8, pausa para ele. O áudio. O áudio. Pessoal, o áudio é um elemento crítico na gravação, qualquer gravação, porque na minha percepção ele representa 50% do que você está passando. 50% imagem, 50% áudio, audiovisual. Quando você quer passar uma ideia, o fato de você ter uma imagem bem enquadrada, um áudio bem captado, eles são fatores complementares, que fazem com que a pessoa se prenda ao que você está falando para elas. Então é importante que você tenha alguns cuidados na hora que você for gravar, avaliando quais são as condições do ambiente, que tipo de microfone você vai usar. Nesse caso eu estou usando o microfone lapela para fazer essa gravação, mas eu vou mostrar para vocês aqui a diferença que faz você usar um microfone nativo do celular e o microfone que vem embutido num fone, que vem junto com o celular normal. Por mais que pareça um microfone um pouco limitado pelo tamanho dele, ele faz uma diferença absurda no resultado da captação. Então com certeza você vai conseguir uma captação superior. E no caso dos fones de ouvido sem fio, você também tem alguns deles que tem microfone embutido. Então eles também te dão uma entrega, uma captação boa e eles têm 2 vantagens. Ele deixa você esteticamente mais limpo no quadro, né? Você não tem aquele fio passando, por mais que você passe por dentro da camisa, acaba saindo um fio aqui. Então nesse caso são microfones que também te dão um acabamento visual um pouco melhor. Esses microfones sem fio, eles funcionam basicamente com qualquer aparelho que tenha tecnologia Bluetooth 4.0 ou alguma coisa que venha a ser lançada depois. Então eles são bem versáteis também. Uma outra dica importante dentro do campo do áudio é você usar o teu corpo para defender certos ruídos. Eu falei para vocês sobre a questão do ambiente com acústica ideal, com poucos ruídos externos, mas muitas vezes a gente não tem controle disso. Eventualmente existe uma questão de vento vindo numa direção, ou de repente de ruídos que vêm numa direção, e aí nesse caso vale muito a pena você colocar na balança aquilo que é você se posicionar bem em relação à luz, mas eventualmente você tentar proteger esses ruídos externos e esse vento com o teu corpo, de forma que eles não batam diretamente no microfone e que você tenha um áudio mais puro, mais limpo, né? Eu vou colocar um ventilador aqui atrás e vou mostrar para vocês a diferença que faz quando o vento chega ao microfone e de quando eu protejo ele com o meu corpo. Então, pessoal, com o ventilador aqui atrás eu consigo mostrar para vocês a grande diferença de você usar o teu corpo para proteger um ruído, o vento ou qualquer fator externo.
Aqui no caso, ele não chega até o microfone que está frontal a mim. Então, se eu virar aqui, vocês com certeza vão conseguir perceber a grande diferença de quando eu estou protegendo o microfone do vento com o meu corpo e de quando o vento consegue chegar até o microfone. Então, independente do microfone que você vai usar na gravação, é importante que você coloque na balança o melhor ângulo para você aparecer a favor da luz e também o melhor ângulo que você consiga proteger um pouco dos ruídos externos, caso eles estejam por aí. Bom, pessoal, vou mostrar para vocês aqui na prática a diferença de qualidade de áudio de alguns microfones. Esse áudio que vocês estão ouvindo agora, ele é o áudio nativo do celular, do microfone que é embutido nele. Agora vocês estão ouvindo o áudio da minha lapela, que ele é um áudio com certeza muito mais limpo, porque é um equipamento profissional e específico para isso. E no meio desses dois eu vou plugar aqui o microfone do fone de ouvido que vem no celular. E vocês vão perceber que tem uma melhora significativa na qualidade do áudio. Por quê? Ele está na direção da minha boca, ele está mais próximo de mim e ele consegue eliminar os ruídos externos com mais qualidade. Então o efeito do fone de ouvido sem fio, ele é relativamente parecido com esse daqui, mas para ser sincero, eu confesso que eu prefiro esse daqui. Ele esteticamente suja um pouquinho o quadro, porque você fica com fio, então você perde um pouquinho daquela coisa limpa da imagem, mas em termos de qualidade de áudio ela funciona muito bem. Então se você não se importa com isso, não se sente incomodado, esse daqui é um microfone que vai te atender muito bem. Bom, pessoal, dica número 9, estamos quase chegando no final, enquadramento. Esse é um tema um pouquinho polêmico, porque na verdade não existe muita regra sobre ele, é importante que você esteja à vontade em relação à forma como você está aparecendo, mas tem alguns fundamentos que podem te ajudar a gerar uma imagem com acabamento um pouquinho mais profissional. Então se você grava na vertical, a questão do enquadramento acaba não fazendo tanta diferença, porque você vai se colocar ali. Se você dividir a tela em 3 partes, você vai colocar o teu olhar na parte mais alta, o teu busto na parte inferior e você vai ter um enquadramento que você preenche basicamente tudo. E tem um espaço embaixo, inclusive, que você pode colocar alguma informação, uma arte, algum tipo de coisa que você queira comunicar às pessoas e não vá verbalizar. Já na horizontal, você tem também um outro recurso que se chama regra dos terços, que são essas linhas que passam no quadro aqui e que permitem que você tenha uma espécie de gabarito sobre onde o teu olhar vai cruzar. Então é importante que você mantenha isso porque você não vai ter um enquadramento com muito teto, um enquadramento onde tua cabeça está sendo cortada, um enquadramento onde você está centralizado demais e assim você consegue controlar bem também tanto a forma como você imprime no vídeo, aqui, onde a linha superior passa bem na reta dos meus olhos, como também você tem um espaço aqui que você pode entrar com algumas informações, caso você esteja falando. Então, por exemplo, se eu vou falar para vocês que meu nome é Pedro, eu tenho 32 anos e trabalho na Clube Mídia, essas 3 informações podem aparecer aqui do lado porque eu previ que elas fossem entrar e de alguma forma deixei um espaço no quadro para isso. Aqui eu estou segurando o celular, mas eu poderia ter o celular fixado no lugar e me colocar um pouquinho mais de frente para ele. Importante sempre, aqui eu estou no modo selfie, né? Olhar para a câmera e não olhar para eu mesmo aqui na imagem. Então basicamente é isso, pessoal. A regra dos terços ela ajuda você muito a ter uma espécie de gabarito visual que você consiga se sentir mais à vontade, para você se enquadrar, marcar a posição que você quer ficar e inclusive ter espaço para isso. Mas se você quer gravar também de maneira mais centralizada no vídeo, isso não é um problema. Na verdade também super funciona bem e entrega um vídeo com qualidade. É tudo uma questão de planejamento de que tipo de intervenção visual você quer fazer. Aqui, por exemplo, num vídeo mais centralizado ou num vídeo muito mais próximo, eu perco a capacidade de entrar com lettering, porque com certeza eles vão se sobrepor ao meu rosto. Então é isso, pessoal. O enquadramento ele tem muito a ver com planejamento. Você vai pensar qual é a forma final que você quer dar para o vídeo e assim você decide que tipo de enquadramento você vai usar, porque uma coisa está diretamente relacionada à outra. Dica número 10, pessoal, ele é um pouquinho polêmico, uns amam, outros odeiam, é o teleprompter, que é o recurso de você poder ter o texto na direção ou até na frente da câmera, né, com jogo de espelho. Se você não se sente muito à vontade em memorizar ou falar de forma espontânea, ele com certeza é uma ferramenta que vai te ajudar muito a gravar, porque ele fica diante da lente e, na verdade, ele facilita com o texto passando enquanto você está gravando. Por outro lado, ele faz com que você tenha o olhar um pouquinho nervoso, porque você está buscando as palavras ali, então você fica um pouquinho sem alma para a câmera, né? Esse é um aplicativo totalmente direcionado para a função de teleprompter. A vantagem dele é que ele também conjuga a gravação dentro dele. Então você pode criar o texto que você quer falar, você importa esse texto para cá, e aqui você tem umas ferramentas de ajuste de tamanho da fonte, não aconselho que vocês coloquem mais de 3 palavras por linha, e também consegue mexer na velocidade que esse texto vai correr pela tela.
90 é uma velocidade razoável para que o ritmo da gravação fique bom. Quando você der o REC, você tem a contagem regressiva, você pode ajustar essa contagem. Esse é um vídeo com dicas para você poder se gravar melhor com o equipamento que você tem em casa e assim conseguir transmitir seu conteúdo da melhor forma possível para seus espectadores. Vocês percebem que fica um texto um pouco robótico, porque você não está se concentrando em interpretar a sua fala, mas sim em ler ela. Um outro problema é que você acaba olhando um pouco mais para baixo aqui e o olho fica um pouco nervoso, porque você acaba acompanhando o texto que está correndo. Então esse é o motivo pelo qual eu prefiro, de alguma forma, tentar memorizar alguns blocos e gravar diretamente olhando para a câmera, que é o que eu estou fazendo agora. Então, da mesma forma que isso te ajuda, isso também imprime de maneira mais artificial no vídeo. A pessoa que está do outro lado não se sente como parte dessa comunicação. Então, pensa bem a necessidade do teleprompter e toma a melhor decisão para você. Bom, pessoal, como eu tenho preferência por número ímpar, eu vou colocar uma dica a mais aqui para a gente ficar afiado e 100% preparado para partir para as gravações. Crie um belo thumbnail. Thumbnail é aquela figura que você vê lá no YouTube quando você está correndo, que às vezes tem uma foto, às vezes tem um título. Muitas vezes coloca um título, né, em cima da foto para gerar uma curiosidade. Então eu poderia criar um thumbnail aqui com os dois celulares na minha frente e que aparecesse escrito embaixo 11 dicas sobre como se filmar com o seu celular. Provavelmente isso funcionaria porque você clicaria para entrar e matar essa curiosidade. Então é isso, pessoal. Crie um belo thumbnail e poste seus vídeos, beleza? Eu queria agradecer muito, pessoal, vocês que ficaram comigo até o final. Eu sei que às vezes o vídeo é um pouquinho mais longo, mas acima de tudo, eu queria que vocês se sentissem desafiados a gerar o conteúdo em casa, com qualidade, a se expressar. Eu queria que vocês se sentissem desafiados a aparecer da melhor forma possível na videochamada do trabalho de vocês, da reunião. Então pega essas dicas e o principal, pessoal, coloquem elas em prática. É isso que realmente vai fazer com que vocês entendam se funcionaram ou não para vocês e principalmente se vocês entenderam como é que se faz ou não. Caso vocês tenham ficado com alguma dúvida ou não tenham entendido muito bem alguma dessas dicas que a gente falou aqui, manda uma mensagem pra gente, vai na rede social e caça a gente lá da Clube Mídia, que o pessoal tá sempre 100% disponível para ajudar, para esclarecer, para passar informação, enfim, a gente é super acessível, beleza, pessoal? Se você gostou do vídeo, clica aqui embaixo em seguir, em curtir, em comentar, no que você quiser, ou se quiser também não clica, mas o importante é que você coloque as coisas que eu falei aqui em prática. Mentira, é importante sim, segue a gente e compartilha, beleza? Beijo, tchau!